E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann, que alegria hoje! E Anderson Barros aqui com vocês para falar que a gente tem convidado especial, né, Amanda? Ei. Apresenta. Ele, Fábio Turci! Uau! Obrigado! Espero corresponder ao nível de energia aqui. Não, correspondente, corresponder, sacou? Entendeu? Trocadilho. Péssimo, hein? Muito bem, né? Meu irmão, meu amigo, antes de tudo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado você, Amandinha. Obrigado. Irmã também, amiga de... Ixi, ó. Não vamos entrar nos detalhes de tempo aqui, mas estou muito feliz aqui de estar com você, gente. Obrigado pelo convite. Ai, que honra! Estamos começando o Bora. 5º episódio desta que é a temporada Manual de Liderança para um Mundo Fora de Controle. Vai. Venha! Roda a vinheta. E neste 5º episódio, a gente vai falar de um tema que, olha, não é habilidade complementar, é essencial para toda liderança. Comunicação. Aliás, a gente colocou um nome bem interessante para esse episódio. Comunicação ou morte! E claro, a gente tem aqui uma pessoa incrível que tem uma experiência extensa em comunicação, foi correspondente internacional, é o as do Media Training, que está aí dando toda a letra para altos executivos e altas executivas sobre como sobreviver a entrevistas Muito bem. neste mundo em transformação. Está aqui para nos ajudar a entender por que essa habilidade é tão fundamental no cenário de liderança. Turci, nos ajude a explicar para o nosso público por que não dá mais para viver sem ela. Gente, assim, comunicação é uma das habilidades mais fundamentais do ser humano desde sempre, né? E eu acho que hoje em dia, assim, o mundo vem mudando muito, os valores estão mudando muito rapidamente, tem muito mais variáveis em campo quando a gente fala de comunicação ou comunicação corporativa de forma mais específica. Existem elementos hoje que estão colocados aí no jogo que não existiam até pouco tempo atrás, ou não estavam tão colocados, não estavam tão evidentes, não tinham tanto peso, não tinham tanta repercussão. E, de repente, passam a ser variáveis-chave, variáveis, inclusive, que podem representar a diferença entre uma crise entrar na sua empresa ou não, você passar por aquilo como um episódio normal, sem maiores problemas. Então, a gente está falando aqui de seres humanos, de diferentes grupos de seres humanos, diferentes grupos da sociedade, se descobrindo sua voz, né? Isso é um processo que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, que envolve tecnologia, internet, redes sociais e mobilização social, né? Diferentes fatos acontecendo aí que vão dando protagonismo e capacidade de aglutinação a esses grupos sociais, e de repente eles se veem com força, empoderados, com voz, com representatividade, e fiscalizando a comunicação sobre todos os aspectos, fiscalizando a comunicação dos políticos, fiscalizando o trabalho que a imprensa faz de se comunicar e comunicar os fatos, a realidade, e fiscalizando também como as empresas estão se posicionando, como as empresas estão se comunicando. E qualquer escorregada gera uma reprimenda, gera um levante desses grupos, com mais ou menos, vamos dizer, incisividade para cima dessa empresa, mas os grupos têm voz, né? Acho que essa é uma evolução muito positiva que a sociedade conquistou nos últimos anos, nas últimas décadas. Os grupos têm voz, têm capacidade de aglutinação e de se manifestar. Eu acho que a gente ainda vai precisar encontrar mais um equilíbrio, porque, por exemplo, no meio disso tudo entram extremismos, entram cancelamentos, né? Entram julgamentos sumários, sem o devido processo legal muitas vezes. Então, acho que a gente ainda vai caminhar para um ponto de equilíbrio melhor do que o que a gente tem hoje. Mas o momento que a gente tem hoje é de comunicação fervendo e um terreno muito acidentado para quem decide se comunicar, seja com o seu público interno na empresa, seja em público, num evento, seja na imprensa. O campo hoje é minado. Perigoso, né? Perigoso. Mas não pode ter medo de se comunicar. É necessário. E eu queria até somar ao que você acabou de trazer, Turci. Eu não sei se vocês têm reparado também o quanto que os CEOs das empresas têm se colocado num papel de garoto propaganda de marca, o que não era comum no passado, numa tentativa das grandes marcas de humanizar a sua imagem. Isso começa nas fintechs,
E hoje em dia, qualquer executivo tem que dar a cara àquela organização que representa e, vez por outra, escorregadas acontecem. Até porque talvez isso não seja habilidade natural, né? Muitos desses executivos não são preparados para isso. Então, Andy, desculpa te cortar, mas isso me fez lembrar o caso do CEO do McDonald's, né? Burger King. Gente, não, foi o do assim, o do Eu- Burger King fez respondendo É, o do McDonald's. a mordida foi O muito CEO maior. do McDonald's, e daí o Gabriel vai colocar na tela, porque a gente vai Ah. precisar mostrar esse caso. O CEO do McDonald's coloca ali o lanche novo do McDonald's sobre a mesa dele, porque americano tem o péssimo hábito de comer ali dentro do escritório, baia. trabalhando É. na baia de trabalho, e ele dá uma mordidinha tão Tímida, né? acanhada, Chinfrim. É. tão chinfrim. Ele dá aquela mordidinha e fala, gostoso. E aí foi muito criticado. E aí, por sua vez, o Burger King, sempre muito criativo. perspicaz, né? Muito perspicaz, vai dar aquela baita mordida. Então, assim, realmente, o que era para ser uma grande sacada ali para o McDonald's virou um tiro no pé. Então, só para exemplificar o que você trouxe aí, né, Andy? Porque no final das contas, o que eu queria trazer para debate era justamente esse ponto, porque nós não somos preparados para isso. E meio que os times de marketing das organizações estão pegando seus executivos e falando, vai lá. Dá E aquela esse empurrada, né? Jogando na E fogueira. esse É, tipo de coisa tem acontecido. Esse exemplo que você trouxe, Amanda, é um dentre vários Sim. mais recentes. E eu queria ouvir de você, Fábio, se você tem sido procurado também para esse tipo de assessoria, ou como você tem notado esse movimento, se você tem percebido o público executivo se preocupando com essa comunicação para aquilo ser humano, para aquilo ser natural, e não ser fake ou forçado, como no exemplo que a Amanda acabou de trazer. Pois é, ao mesmo tempo em que isso passa muito a ser uma necessidade, quer dizer, essas figuras, esses líderes precisam de alguma forma estar presentes nessas novas formas de comunicação, nas redes sociais, no videozinho curto, muitas vezes numa campanha como essa que vocês se lembraram aqui, mais descontraída. Então, se coloca como uma necessidade, mas ao mesmo tempo esbarra no limite de estilo, muitas vezes, do líder, de familiaridade com a comunicação, familiaridade com a plataforma, e às vezes não dá match, né? O papel que ele tem que fazer publicamente agora num vídeo, versus quem ele é, a natureza dele. É um trabalho muito delicado, que ele é multifacetado, na verdade, né? Quer dizer, ele confronta a natureza e o estilo que a campanha pede, que a plataforma pede, o estilo pessoal do próprio líder e os valores da própria empresa. Então, tudo isso tem que estar Alinhado, em né? sincronia ali, tudo, né, muito bem Ah. azeitado, engrenagens muito bem encaixadas. E é muito delicado, né? Eu acho que é um processo para o qual a empresa tem que ter muita segurança para se lançar, né? E será que, de fato, para esse líder, esse é o formato adequado? Será que esse é o porta-voz adequado? Como vamos trabalhar a linguagem de forma que ela faça sentido para essa plataforma, mas faça sentido também para o líder e faça sentido para a marca, né? Então, acho que é um trabalho estratégico ao qual muita gente está se lançando por causa da trend, porque se sente compelido, porque se não for vai ficar para trás, mas aí a gente vê uns tropeços no meio do caminho também. Né? Eu tenho visto uma trend que as pessoas fazem uma dancinha com o pezinho, jogando o pezinho para direita e para esquerda. Não Vocês me têm peça visto? para fazer isso, Amanda. Você já viu a trend? Você já tá com medo? Já. Eu jamais Mas Vocês aí farei. já a- viram? a Você inteligência já viu a artificial- trend? Aqui, Não, essa Fábio, não vi. quando particularmente me pedem essas coisas, a minha resposta ela é muito catedrática. Ela é sempre não. Não tô farei. fora. Só porque eu já pedi para você... Ah, não vou falar. Convence esse papo. Mas, A gente sabe onde chega essas ideias. mas assim, essa trend especialmente... Outro dia eu vi um prefeito de uma cidade Tem. fazendo essa dancinha Tem com o prefeito pezinho. blogueirinho, TikToker, é. YouTuber. E assim, Descredibiliza em algum momento. eu né? assim, interessante que outro dia eu vi uma reitora de uma universidade, e aí não era trend. Uhum. O prefeito eu achei que descredibilizou um pouco, ele estava fazendo essa trend do passinho com o pé para direita, o pé para esquerda. Esse eu achei que descredibilizou um pouco. Opinião minha, e depois até gostaria de te ouvir sobre isso. Mas também aconteceu, falando em descredibilizar autoridades, lideranças,
a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela apareceu fazendo um convite para um evento, coisa assim, e ela estava usando as roupas que ela sempre usa, falando do jeito que ela sempre fala, e ela gosta de usar roupas bem coloridas. Acho que Sim. você viu também esse Super caso. pesquisadora. Ela é uma baita pesquisadora, ela é uma Premiada. pós-doc, ela é premiada, ela é uma mulher incrível. E ela foi, assim, vítima, o post dela viralizou de uma forma super negativa, sendo super criticada. Quem é ela? Quem é essa mulher para falar Pela desse roupa jeito? e tudo mais? Por causa Pela da roupa. roupa, do E jeito a de dança. falar. Ah, não vi essa história. Cabelo. Porque onde é que já se viu? Gente, novidade no pedaço aqui na URGS. Na segunda-feira, dia 22 de dezembro, nós vamos anunciar o resultado do vestibular. Então, assim, estereótipos, porque, imagina, uma super pesquisadora jamais poderia se vestir daquela forma. Então, assim, e ela estava se comunicando de forma autêntica. E a gente está dizendo justamente que a autenticidade é importante, mas até que ponto a autenticidade é aceita pelos padrões, né? Eu acho que a verdade na comunicação hoje em dia ela é um atributo fundamental, né? Quer dizer, a comunicação tem que ser verdadeira, ela tem que ser sincera. Uma empresa não pode comunicar valores só porque esses valores são bonitos, sem que ela tenha lastro para esses valores, porque em algum momento vai aparecer essa falta de lastro. E um porta-voz, quando ele se coloca, ele tem que levar essa verdade também, como essa pesquisadora lembrou. Eu acho que aí é uma questão... É muito difícil hoje em dia, em algumas situações, entender qual pode ser o resultado de uma comunicação. Se pode vir uma onda de haters contra aquela comunicação, se aquela comunicação pode virar um meme, por exemplo. Em algumas situações é muito difícil calcular isso, mas isso mostra a complexidade do mundo que a gente vive hoje, né, e como escolher o momento de se comunicar, onde se comunicar, quando se comunicar. E eu acho que uma coisa que muitas vezes falta é a sabedoria de dizer não vamos embarcar nessa trend, não vamos falar disso, não vamos falar disso dessa forma, não vamos falar disso agora. Porque assim, se chocar com uma verdade que é necessária naquela comunicação, seja a verdade do porta-voz, a pessoa física, seja a verdade da organização, a PJ por trás, eu acho que não tem que se falar. Né? Tem um afã hoje em dia ainda de views, de seguidores, de engajamento. Então, uma trend, quando ela aparece diante da gente, ela parece imperdível. Precisamos embarcar, vamos correr, vamos fazer alguma coisa. Aproveita a trend. E não é isso. Não é bem isso, né? Isso não é estratégia. Turci, a gente está falando até agora de comunicação falada, né? E eu queria te provocar num sentido do mundo corporativo. Muitos problemas acabam acontecendo por aquilo que não é dito. Então, às vezes, você tem um clima ruim na empresa, o resultado que não foi alcançado, ou mesmo alguém que foi demitido e no dia seguinte está o climão. Situações em que aconteceu um vazamento de dados ou a empresa foi atuada, chegou uma reclamação trabalhista. São inúmeras as situações e muitas vezes as empresas e os líderes não se manifestam, não discutem. Na tua visão, você acha que existe a possibilidade de ter uma estratégia daquilo que não vai ser dito? Porque me parece que na maior parte das vezes a empresa se omite, por erro mesmo. Fala, não quero tratar isso. Não quero tratar isso. Você acha que as empresas deveriam zelar também por aquilo que não é dito? Assim como tentam zelar por aquilo que vai ser dito? Eu acho que as duas coisas estão sempre juntas, né? É uma moeda só com dois lados, né? Toda decisão sobre o que falar também envolve o que não falar naquele momento. O problema é não falar nada. E não existe vácuo em comunicação, né? Se a empresa não se manifesta oficialmente, se ela não conversa com seus colaboradores sobre aquela onda de demissões, sobre aquela denúncia que apareceu, alguém vai preencher aquele espaço. A Rádio Peão vai preencher aquele espaço. Uma matéria que saiu na mídia vai preencher aquele espaço. Mensagens que estão sendo postadas nas redes sociais vão preencher aquele espaço. Então, assim, a narrativa vai vir de outros lados. É muito ruim se não houver também a narrativa da própria empresa, a narrativa oficial, a narrativa que conforte e esclareça para os seus colaboradores, né? Já passei por muitos momentos assim, em diferentes empresas. E fica tudo muito ruim. Cria-se um clima de insegurança, de incerteza, de onde é que está a verdade, o que vai acontecer daqui para frente, como eu me posiciono. Os grupos de Zap fervendo ali, porque as coisas vão sendo trocadas, né? As teorias, as suposições, né? Os Exato, proibidões, exato, né? Aquele grupo onde o líder não tá, que chama Proibidão. proibidão. Né? Exatamente.
Isso tudo vai minando a confiança das pessoas ali dentro, vai minando aquele ambiente de trabalho, vai minando a credibilidade da empresa em falar com os seus próprios colaboradores, né? Então, eu acho muito ruim uma empresa que decide pela omissão completa. De novo, decidir se comunicar, decidir comunicar alguma coisa também é decidir que uma parte talvez não seja comunicada. Mas tem os dois lados, né? Uma comunicação de um lado só, não, simplesmente não vamos nos manifestar, é convidar uma crise a entrar, e muitas vezes é uma crise dentro da crise, né? Quer dizer, a empresa não decide não se manifestar sobre uma crise que está nascendo, porque é um assunto sensível, porque está todo mundo envolvido em responder à crise para fora, mas internamente começa a surgir uma outra, né? Ou um outro desdobramento daquela crise para fora. Então, é preciso olhar com carinho para isso, né? E nunca a omissão, né? Sempre deixar aquele espaço preenchido para que haja, no mínimo, a contranarrativa que é a da empresa, contrariamente ao que está vindo pela Rádio Peão e todos os seus canais. Eu até queria trazer um exemplo prático disso que a gente está debatendo aqui. Uma vez me foi confidenciada uma história, então, obviamente, eu não vou dar mais detalhes, mas de uma empresa com um posicionamento muito grande em relação à sustentabilidade, a cuidado com o meio ambiente, a cuidado com o planeta, vínculo dos seus produtos com essa causa, posicionamentos de mídia relacionados a essa causa. E numa reunião, um dos executivos dessa organização falou, então, sabe tudo isso que vocês veem sobre sustentabilidade? Isso daí é tudo da porta para fora, porque aqui a gente não consegue priorizar as coisas desse jeito. E talvez isso fosse só um momento de raiva, um momento de desabafo, alguma negativa que ele tivesse levado com relação a algo e ele extravasou. Mas esta extravasada para dentro fez uma desgraça na organização, porque a fala dele era contrária a tudo que essa organização pregava para fora. E essa falta de coerência entre a comunicação para fora e para dentro muitas vezes é um problema, mas aí eu já estou antecipando respostas, né, Fábio? Eu queria te ouvir a respeito disso, perdão. Eu acho que sempre a comunicação é algo que tem que vir depois, né? Quer dizer, você comunica algo que já existe, algo que já está materializado, mesmo que seja um plano, mesmo que seja um programa, mesmo que seja uma política que está em desenvolvimento. Mas você jamais pode querer capitalizar em cima de um assunto, porque ele é importante, como, por exemplo, a sustentabilidade, sem ter lastro para aquela comunicação, né? Quer dizer, a gente já deveria ter ultrapassado há muito tempo o greenwashing e outros washings de temas que são importantes socialmente e vinham sendo propalados por porta-vozes, por diferentes canais de comunicação, sem estarem lastreados em alguma coisa real, né? Então é muito primário que ainda haja empresas e pessoas adeptas dessa prática, né? Quer dizer, existem N formas hoje, a sociedade já tem experiências práticas para apresentar de como a empresa que ainda não está inserida em debates importantes, o faça, né? Então ela precisa primeiro começar, ter a intencionalidade, ter a verdade daquilo, aquilo realmente está acontecendo, dar o devido valor àquilo, e para daí comunicar, né? Então a comunicação ela tem um lastro, porque assim, as coisas não sobrevivem, não param de pé hoje em dia se não tem um lastro, né? Quer dizer, existem inúmeros canais para aquilo, para aquela inverdade ser revelada, né? Então é criar um telhado de vidro desnecessário, né? Fábio, sabe que a gente é apaixonado pelas trends de mercado, né? A gente não segue todos os memes, mas e está rolando uma discussão muito interessante, porque a gente escutou muito o Marshall Rosenberg falando sobre a comunicação não violenta e está surgindo a comunicação mais que violenta. Olha que sensacional, né? Que diz respeito... Rindo de nervoso. Rindo de nervoso, Chorrindo. né? Total. O ambiente corporativo muitas vezes é uma selva, né? As pessoas são agredidas, elas agridem. Existe a tal da harmonia artificial, que a gente fala o tempo todo. A harmonia artificial é uma situação onde a gente sabe que tem o bode na sala e todo mundo finge que ele não tem, né? Então, não existe, né? Então a harmonia artificial é a gente sorrir, a gente se relaciona com as pessoas, a gente vai almoçar junto, mas existe um clima de fofoca, um clima tenso por trás. Não, e mais, né? Aquele exemplo que o Douglas Gaino sempre traz, né? Aliás, um beijo, Douglas Gaino, nosso amigo da Sunrise. Ele dá o exemplo, né? Assim, tem aquela reunião onde um plano é apresentado e aí todo mundo concorda, assim, tá, vamos fazer, tá. Aí sai, aí um toca nas costas, assim, vai dar tudo errado. Não fala na fofoca, frente. tem tudo, né? né? E
aí vai e cochicha, fala assim, vai estar tudo errado. Fala na frente, fala na reunião, olha, não concordo, acho que não vai dar certo por ABC, não tem coragem de se comunicar, de sustentar com um argumento estruturado, porque acha que não vai dar certo, ao mesmo tempo de colocar qual seria a alternativa para que aquilo desse certo. Então, é mais confortável sair, cochichar para o outro e falar assim, não vai dar certo. E aí acaba virando a profecia autorrealizável também, né? Porque quem sai sem acreditar não vai embarcar na ideia, vai trabalhar contra, né? Não vai perder tempo com Mas aquilo. a comunicação mais que violenta. A comunicação mais que violenta. Parte daí. Parte daí. Você acha que o ambiente corporativo ele está mais violento ou ele está mais... Porque o mundo está mais violento também, né, Fábio? A gente vê que se eu não concordo com um ponto de vista, parece que eu tenho que aniquilar o outro, tem muita raiva. Você acha que essa raiva já está incrustada nas empresas também ou não? Eu acho que não dá para separar essa raiva que está colocada na sociedade e pensar que ela não passe do portão para dentro das empresas, né? Quer dizer, a gente vê isso no dia a dia das pessoas, ano eleitoral, isso fica aflorado mais uma vez, né? Isso volta à discussão e para piorar ainda mais o cenário, a gente volta a ter um panorama eleitoral muito parecido com os anteriores, a mesma polarização colocada, né, naquilo que está disponível em termos de pré-candidaturas. Então, eu acho que isso tudo está contaminando, vem contaminando e passa agora por uma nova onda de contaminação do ambiente dentro das empresas. E, além disso, eu acho que tem muita gente sensibilizada, porque a gente está num momento de transição de alguns avanços. Então, eu cito até o exemplo aqui do projeto de lei da misoginia, que está em discussão no Congresso Nacional, e muita gente, muito homem, com medo do que é que vem desse projeto, achando que isso vai tolher sua liberdade de expressão. Mas quer dizer, se a sua liberdade de expressão pode ser tolhida por um projeto anti-misoginia, o erro está na sua expressão. Quer dizer, você está se expressando de forma misógina. Um pouco do projeto, Fábio. Ele é um projeto que coloca a misoginia, ou seja, o ódio, a aversão a mulheres, dentro de uma lei que já existe desde 1989, que é uma lei contra o racismo, né? É uma lei que foi criada para ser contra o racismo, poucos anos depois ela foi ampliada para incluir também o preconceito contra religiões, o preconceito contra etnias, nacionalidades, e que em 2019, não por uma ação legislativa do Congresso, mas por uma ação do Supremo Tribunal Federal, passou a englobar também a LGBTfobia. Né? Então o Supremo, na ocasião, decidiu que o Congresso se omitiu sobre esse tipo de ódio contra essa população e determinou que essa lei valeria também para esse crime, para esse tipo de ódio. E agora vem uma discussão legislativa daí no Congresso, já passou pelo Senado, vai para a Câmara, de incluir também a misoginia nessa mesma lei. Então é uma lei que pune, por exemplo, o incentivo ao ódio, a promoção do ódio contra esses grupos todos e agora também contra a mulher. Quer dizer, essa lei puniria o ódio praticado contra a mulher, né? Tem um artigo lá que é praticar, induzir ou incitar o ódio. Quem não faz isso, deveria ficar preocupado, não deveria ficar preocupado. Claro. Então, assim, se os homens estão preocupados com sua liberdade de expressão, eu diria, revejam o que é que vocês estão fazendo com a liberdade de expressão, de que forma vocês estão se expressando. E eu acho que essas tensões também de avanços que estão acontecendo na sociedade acabam sendo levadas para dentro das empresas. Então, de repente, os homens começam a trocar informação no ambiente de trabalho, no sentido de que, daqui a pouco não vai dar para fazer tal brincadeira com a colega de trabalho aqui, daqui a pouco não vai dar para falar tal coisa com a moça do cafezinho. Sim, mas então pare de falar já, e por que é que não falou, por que é que não parou ainda, né, se o seu conteúdo de alguma forma esbarre em misoginia. Mas eu acho que todos esses avanços que estão vindo, e considero o avanço que haja também a tipificação da misoginia como um crime de ódio, eles provocam um momento de reacomodação, né, de uma certa adaptação de costumes e hábitos de comunicação que há décadas, há séculos são praticadas, né? Então acho que a gente precisa ir se ajustando. Agora, durante o ajuste, ele é um momento de tensionamento de relações, né? E acho que isso está presente dentro das empresas também. Semana passada você participou da entrevista no Roda Viva da deputada Erika Hilton. Aliás,
com a brilhante comando aí do Ernesto Palha, né? E você fez uma pergunta, foi a primeira pergunta para ela, sobre o tom que ela vem usando para responder, né? Todos os ataques que ela vem recebendo desde que ela foi nomeada como presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres na Câmara. E ela, achei assim, até que foi muito interessante você trazer esse tema, que é um tema que eu considero assim pouco explorado, né? Ela me parece não ter tido até ali muito espaço para falar sobre isso. Então, algumas pessoas falaram sobre ela ter um tipo de tom mais agressivo para responder, mas nunca ninguém tinha perguntado para ela sobre ela fazer essa opção por usar esse tema, esse tom mais agressivo. Então eu queria saber de você, por que você escolheu fazer essa pergunta, né? Em primeiro lugar, dar essa abertura para ela se posicionar sobre isso? E por que você acha que é importante a pessoa escolher que tom usar? Bom, a deputada ela se notabilizou por discursos ou por falas muito contundentes, né? Muito firmes e muitas vezes de enfrentamento, e frequentemente de reação a provocações que ela recebe no mesmo tom, né? Então ela, vamos dizer, devolve na mesma moeda, né? E ela tem um estilo natural de falar rapidamente e falar em volume alto, né? E eu quis entender, porque assim, eu acho que existem duas questões muito importantes na comunicação em geral e na comunicação da deputada de forma específica. Um é o dado da história da pessoa por trás daquele jeito de se comunicar. Cada um de nós tem uma história. A história de uma pessoa trans no Brasil, quase sempre é a história de alguém que foi abandonado pela família, viveu na prostituição, ou seja, literalmente comeu o pão que o diabo amassou, e essas pessoas chegarem à casa dos 30 anos de idade, as coloca como sobreviventes. Né? Então, não dá para esperar, de forma natural, de uma pessoa trans, uma comunicação sempre carinhosa, acolhedora, calma, tranquila. Isso é incoerente com a história dessas pessoas. Né? Por outro lado, existe a comunicação como estratégia. Então, assim, até que ponto é agregador ter uma comunicação que seja muitas vezes agressiva, intimidatória, em alto volume, né? Então a minha pergunta para ela foi nesse sentido, né? Quer dizer, eu sei que a senhora tem uma história, essa história talvez justifique a sua forma de se comunicar, mas até que ponto essa comunicação atinge um ponto da estratégia de qualquer político, que é de expandir sua base de apoio, de falar não só para quem compõe a sua base, mas também falar para fora, conquistar corações e mentes de pessoas fora dessa base. Então a pergunta foi nesse sentido, e que acho que vale muito também para o ambiente corporativo, e isso atinge especialmente as mulheres, né? Tem aquela velha história de que a mulher é histérica, a mulher é isso, calma, o que é estar menstruada, que é uma coisa extremamente machista e extremamente frequente no ambiente de trabalho, e que também ignora a história dessas mulheres, de serem silenciadas, de serem atropeladas, de terem suas ideias apropriadas por homens, de não conseguirem concluir raciocínio. Quer dizer, não dá para esperar da mulher sempre uma comunicação calma, tranquila, acolhedora, paciente, e isso que os homens muitas vezes acabam chamando de histeria e de o período fértil do mês, né? Vamos dizer exatamente, o descontrole, instabilidade, ou loucura, tudo isso entra, né? Eu acho que aí duas coisas, né? Quem se comunica, tentar ter esse discernimento, uma parte dessa comunicação é a minha história, mas até que ponto essa comunicação é estratégica para mim, e também quem está em volta, olhar para essa pessoa e tentar entender o porquê daquela comunicação, por que aquela comunicação é agressiva, é reativa, ou foi reativa agora? O que está acontecendo? Que tipo de pressão essa pessoa está sofrendo? Que história ela tem? O que está acontecendo aqui dentro que possa explicar essa postura dessa pessoa na hora de se comunicar, né? Eu acho que é um exercício que a gente tem para fazer, não só nas empresas, mas em casa, com a nossa família, com o nosso círculo de amigos, tentar entender o que é que pode muitas vezes estar justificando certos estilos de comunicação. E cada um de nós também pensar, a minha forma de se comunicar está revelando uma verdade minha, mas até que ponto é saudável para mim manter esse estilo? Será que em algumas situações eu preciso
tentar me controlar, tentar ter a consciência disso e tentar ajustar a minha comunicação para que ela seja mais estratégica, né? Agora, Nós vamos colocar o trechinho. Vamos colocar. Nós vamos Opa, pedir permissão para Ernesto Palha, ver se ele deixa a gente colocar o trechinho do Roda Viva? Turci fazendo Da a pergunta para a deputada Érica Hilton no Roda Viva. Essa distração do foco principal, que o Palha mencionou, acaba se aproveitando do seu estilo de comunicação, né? Quer dizer, esse estilo, por vezes ou frequentemente mais duro, um estilo de enfrentamento, ele acaba sendo usado para desqualificar a senhora em termos de postura democrática, né? A senhora é acusada de não ser democrática por ter essa postura de enfrentamento. Eu acho que uma boa parte dessa explicação vem da sua história e do que é ser uma pessoa trans no Brasil, né? Talvez uma grande motivação da sua postura de comunicação seja a sua própria história. Agora, pensando em estratégia, pensando na necessidade de conquistar corações e mentes para além da sua base, a senhora às vezes pensa em rever o seu estilo de comunicação? Eu acho que eu revejo, não só penso, Fábio, eu acho que eu revejo em muitas vezes o meu estilo de comunicação. Eu vou ser muito sincera com você que às vezes eu gostaria de ser até mais dura do que eu sou. Então você vê, Turci, que ela fala que já modulou a fala dela. Então, para ela, e eu achei isso bárbaro na resposta. Ela diz: eu acho que eu já modulei. Já mudou. E é um negócio que eu não imaginava. Ela fala que intencionalmente já modulou. que muitas vezes ela seria ainda mais vocal Exatamente. e tem que se segurar ali, tem que puxar o freio para diminuir o tom, né? É interessante. Interessante. ô, Turci, Adorei a pergunta, repito. Obrigado. Parabéns, amigo. Obrigado. parabéns. Eu sei que você provoca esse tipo de reflexão em times executivos. Ou seja, consciência e intencionalidade no tom adotado no processo de comunicação. Quando você traz isso para debate e gera essa mesma reflexão em públicos executivos, o que você nota de padrão? Existe já essa preocupação instalada em públicos executivos? Não existe? O que você nota nas respostas quando você traz esse debate? Eu acho que a comunicação ela ainda é muito primária em muitas empresas. Eu acho que tem muita empresa que só está olhando para a importância da comunicação agora, mais recentemente. Então tem um trabalho grande para ser feito ali. Acho mesmo que falta um parar para refletir sobre aquilo. A gente vê muitas pessoas se entreolhando quando eu faço um media training, por exemplo, e falam: nossa, olha, nunca pensei nisso, caramba, aquela vez aconteceu assim, se eu soubesse disso. Então eu acho que é algo tão essencial, mas que foi negligenciado durante muito tempo, porque para mim é mais ou menos como, sabe, todo mundo acha que entende de futebol, todo mundo acha que entende mais do que o técnico da seleção de futebol, que o técnico é sempre o burro, não, porque eu colocaria tal jogador em tal posição, não, porque não escalou não sei quem. Eu acho que a comunicação funciona mais ou menos. Todo mundo acha que se comunica e tudo bem, e tá tudo certo, e todo mundo é bom, e não precisa olhar para aquilo. Você acha que a comunicação dentro das empresas ainda é o jornalzinho mural ali? Eu acho que ainda tem essa mentalidade. Eu acho que ainda tem. Eu não sei se tanto no jornalzinho mural, mas a mentalidade de achar uma coisa menor, pequena, com a qual você não tem que se importar, que não requer treinamentos, que não requer uma equipe especializada, uma equipe devidamente estruturada, um olhar cuidadoso para os diferentes canais, sabe? Eu acho que tem empresa que está correndo para chegar agora, no ponto em que outras já estão há muito tempo, que é um processo de comunicação maduro. Fábio, a gente está caminhando para o nosso final, mas eu não posso deixar de te perguntar, você como um baita comunicador, quem que é teu exemplo de comunicador? Boa Ou pergunta, comunicadora? Olha, Excelente. E que esteja vivo, talvez. Né? Ou Porque- viva. Ou viva. poxa vida, o primeiro que eu pensei aqui foi um que não está mais entre nós. Mas compartilha. eu Eu vou falar. imaginei. O Ricardo Boechat, Ah, o Ricardo Boechat. um âncora Maravilhoso. incrível, contundente, né, necessário, faz muita falta. Era uma pessoa que eu admirava muito. Eu admiro muito Chico Pinheiro. Chico Pinheiro. Chico Pinheiro é um grande comunicador e sempre foi um grande inquisidor de autoridades públicas que deviam explicações à sociedade, né? Existe um repórter de que eu gosto muito, que é o Marcelo Canelas, né, que é um repórter com um texto muito rico, com um cuidado muito grande com as pessoas, com temas sociais. Sônia Bride é uma excelente repórter que eu admiro muito também, contundente, corajosa, muito dedicada a esses temas da sustentabilidade, sobre os quais a gente passou também durante essa conversa.
Acho que são alguns dos... Eu acho que a Sandra Nemberg é uma grande comunicadora também, que consegue estabelecer uma conexão com o público muito grande, né? Ela é amada pelas pessoas, ela tem uma verdade na comunicação que é percebida pelas pessoas, né? Então Uma ela suavidade estabelece também, uma elegância. uma elegância, uma autoridade para falar que deselegante quando é o caso. Tem um meme dela. Tem o meme dela. Que deselegante. Que né? deselegante. E Fábio Turci também, um Fábio grande Eu sou comunicador. aprendiz dessas pessoas todas e de muitas outras. Eu tô aqui Ai, mas você aprendendo. sabe que assim, é claro que a pergunta foi para ele, mas eu preciso falar. Gente, para mim, Neide Duarte. A Neide tem um Meu, texto falou de fabuloso. texto, Neide Duarte, maravilhosa. A Coca, sabia que o apelido dele é Coca? Sim, é Coca, Coquinha. Coquinha. Maravilhosa. Porque ela é, né, de baixa estatura. Né? É, maravilhosa. Fábio volta aqui. Fábio volta porque ele tem altas histórias, ele é um cara que entrevistou muita gente, fez grandes coberturas, a gente nem entrou, né, em nada disso, porque a gente queria trazer toda essa expertise dele mesmo para esse lado da importância da comunicação no mundo corporativo, no mundo do trabalho, que é algo sobre o que você não tinha visto ainda muito Fábio falando, mas verá muito Fábio falando ainda, né, Fábio? Quem quiser pode te levar para as empresas, né? Porque você faz media training, né? Faço esses trabalhos. Vende aí o seu trabalho. Quem quiser pode falar com o Fábio Turci, pode fazer sua propaganda, Fabião. Faço media training, são treinamentos para preparar porta-vozes corporativos a falar com a imprensa, entender como é que a imprensa funciona, né? Quais são os mecanismos da imprensa para decidir o que é notícia, que espaço merece cada notícia. Uma parte importante do treinamento é entender que mundo é esse em transformação em que a gente está pisando hoje e em que a comunicação virou algo estratégico e muito delicado, muito difícil de ser feito com margem zero de erro, né? Então hoje é muito complexo se comunicar, a gente passou esse episódio falando disso, isso está contemplado no treinamento também. Faço um treinamento diferente, que é mais focado em comunicação aplicada a crises, né? Trazendo na prática exemplos de crises vivenciadas por empresas aqui no Brasil, como é que a comunicação se comportou, exemplos de boas comunicações, exemplos de comunicações que falharam e acabaram agravando algumas crises. Faço eventos corporativos também, mediação de debates, faço palestras para despertar o que a gente chama de aliados, né? São aquelas pessoas que não fazem parte de grupos minorizados, mas que são muito necessárias para envolvimento em políticas de respeito a todas as pessoas, a todas as diferenças dentro de uma empresa. Então, eu tenho uma história assim, né? Eu sou um homem branco, sou hétero, cresci com uma série de estereótipos e preconceitos aprendidos, e ao longo da minha vida pessoal e profissional fui me despindo de alguns desses preconceitos, aprendendo, sigo aprendendo até hoje, e eu divido esse aprendizado com quem é como eu, e muitas vezes olha para quando se fala de diversidade, de sustentabilidade, e pensa que esse assunto não é com a gente, pensa que esse assunto ameaça o nosso lugar. E essa é uma palestra para mostrar que não ameaça o nosso lugar, que muita gente já perdeu o lugar graças a essas questões, e que hoje a gente vive um movimento de trazer todo mundo junto. E divido algumas histórias para tentar sensibilizar as pessoas, histórias que me sensibilizaram e me fizeram mudar também, acredito que para melhor. Fábio, que honra estar aqui. Obrigado. Volte sempre. As portas do podcast Caos Corporativo estão abertas para Fábio Turci sempre. Obrigado, Sempre. gente. Estarei de volta aqui. Obrigadíssimo. Foi muito bom o papo. Valeu. Ah, muito bom. Bora. Mas antes da gente ir embora, tem um recado Tem aqui. um recado especial? Qual? Você que é profissional de RH já indicou a Escola do Caos para o Top of Mind, 29ª edição do Top of Mind de RH. Você pode indicar a Escola do Caos. Tá aí o QR Code aparecendo. É isso Dá essa aí. moral pra gente. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já indicou. Ah, Pelo menos com o dica de Fábio novo. agora, bombaram as indicações. Obrigado. Dá essa moral pra gente, vai. Tchau, tchau. Beijo. Até a Tchau, próxima. tchau. Valeu, tchau.